Olha, vamos fazer um exercício de sinceridade, tá? Se alguém te dissesse, antes do Mundial começar, que o Fluminense chegaria na semifinal do Mundial de Clubes, você ia dar risada. Seja sincero, era muito improvável. Até para um torcedor mais otimista, isso era um sonho, mas uma realidade distante. Então a gente tem que reconhecer ainda mais a grandeza do que o Fluminense está conseguindo, porque, cara, chegou na semifinal, eliminando a Inter de Milão, eliminando um time que tirou o City, passando por um grupo de maneira invicta. Sonhar não custa mais nada para o Fluminense. Vai enfrentar Palmeiras ou Chelsea. O Fluminense tem total capacidade de chegar na final do Mundial de Clubes. Isso é surreal. Se você parasse para imaginar isso antes da competição, a probabilidade seria mínima. Mas um trabalho de uma organização estratégica e tática, até surpreendente do Renato Gaúcho, e claro, de lideranças como o Thiago Silva, como o Arias, como o Cano, como o Fábio, o Ignácio. O que esses caras estão jogando levaram merecidamente de ponta a ponta o Fluminense a fazer uma campanha brilhante até aqui. O Fluminense passa por um grupo que sim, era possivelmente acessível passar do asiático e do africano e tinha um grande desafio contra o europeu. O Fluminense passa invicto. Passa, inclusive, no maior desafio, merecendo a vitória e esbarrando no empate que era melhor para o time alemão, para o Borussia Dortmund. Chega às oitavas de final e muita gente pensava, inclusive eu não tenho o menor pudor em dizer, assim, reconhecer a realidade de que eu não acreditava que o Fluminense passaria das oitavas de final contra o Inter de Milão. Eu vi a possibilidade do Fluminense sofrer no grupo dele e ser surpreendido por um dos dois menos favoritos ali, né? Por um dos dois adversários mais frágeis. Eu via essa possibilidade. O Fluminense me surpreende no grupo, o Fluminense elimina a Inter de Milão e me surpreende ainda mais, eliminando com autoridade, impondo um 2-0 num jogo extremamente estratégico e muito bem organizado pelo Renato Gaúcho. Chega às quartas de final para eliminar um time que tirou o City, que tem um elenco mais caro, que tem jogadores de maior relevância no cenário mundial nos tempos mais recentes, mas em que o Fluminense domina o primeiro tempo, onde abre 1-0, onde estabiliza as coisas e jogava um jogo muito seguro e consciente. O Fluminense não sofreu riscos no primeiro tempo contra o Al-Hilal, não se permitiu sofrer esse risco. A defesa marcando muito bem, desde a primeira linha o Fluminense marcava muito bem e tinha as melhores jogadas ofensivas, apesar de poucas no primeiro tempo, e quando teve as aproveitou. No segundo tempo, o Al-Hilal volta melhor, busca o empate com o Marcos Leonardo, que fez inclusive uma bela campanha de Mundial de Clubes, e o jogo ficava mais aberto, mais veloz, e isso ajudava muito o Al-Hilal, que teve oportunidades até de pressionar o Fluminense para uma virada, mas esbarrou em uma defesa ainda bem montada, ainda consciente, o Ignácio fazendo mais uma partida muito boa, o Thiago Silva impecável, o Fábio, quando exigido, fez grandes defesas, nos minutos finais, tem uma defesa numa cabeçada do Koulibaly também, que ele faz assim, ele se estica todo e vai buscar a bola relativamente bem no canto. Então, era um time consistente mesmo no pior momento do jogo. E vem o gol novamente do Hércules, que sai do banco mais uma vez para fazer um gol decisivo. Faz o segundo gol contra a Inter de Milão e agora tira o empate do placar com o segundo gol do Fluminense, mais um gol do Hércules na competição, mais um gol no mata-mata. Um verdadeiro medalhão para o time do Fluminense. Cara, essa chegada na semifinal, o Fluminense na semifinal do Mundial, além de surpreendente, ela quebra alguns mitos. Ela, assim, destrói todo mundo que fala do elenco sub-50, sub-60 do Fluminense, que sim, é um elenco muito experiente. De Fábio, de 43 anos, de Thiago Silva, de 40 anos, do Cano, que se não me engano tem 37. Dos principais jogadores, pilares do clube, só o Arias é o mais jovem, assim, acho que se não me engano o Arias tem 27, 28 anos. Então, é sim um elenco experiente, é sim um elenco que fisicamente, na teoria, não iria te entregar tanto, mas esse Fluminense parece que não cansa. Parece que o Fluminense está, assim, sempre ditando um ritmo muito intenso de marcação, de desempenho, de comprometimento e segue assim até o final. Pô, o Thiago Silva, o que está fazendo nessa Copa do Mundo de Clubes é absurdo, abissal. Se você parar para pensar no quesito tático e estratégico do Fluminense, o Renato Gaúcho ele sempre foi muito contestado quanto à tática. Era sempre um cara mais pela imposição de liderança,
pela gestão de grupo, mas taticamente sempre questionado. No Grêmio, no próprio Fluminense, no Flamengo. E a campanha do Fluminense, taticamente, do Renato, com o apoio da sua comissão e com o apoio até do Thiago Silva, é impecável. A estratégia contra o Dortmund, a estratégia contra a Inter de Milão, assim, o Fluminense joga um jogo defensivamente perfeito e explora muito a velocidade, sabe onde explorar, sabe onde atacar, sabe onde cadenciar, onde acelerar. Hoje, contra o Al Hilal, novamente, o primeiro tempo impecável para a estratégia de jogo. O segundo tempo tem mais exposição, o Al Hilal vem mais para cima, o jogo rápido prejudicou, mas ele soube recompor o time, retomar as rédeas, manter a organização e conseguir a vitória. Um belo trabalho do Renato Gaúcho, que óbvio, vai sair do Mundial gigante. As entrevistas vão ficar impecáveis, mas ele vai ter o direito de falar. O que ele está fazendo é surreal. E quando você fala de Fábio, grandes defesas, alto nível de desempenho, 43 anos, assim, mostra mais uma vez a longevidade absurda que ele tem. Impressionante. A defesa. O Thiago Silva dispensa apresentações, mas um Mundial de Clubes digno assim de colocar no DVD da carreira dele. Muito seguro, muito líder, muito eficiente. Demais, demais. O Ignacio, uma grata surpresa. A partida que o Ignacio faz contra o Inter de Milão nas oitavas é absurda. Para mim foi o melhor em campo, eu falei isso por aqui. Nas quartas, ele briga novamente por essa posição de melhor em campo. Muito eficiente, pelo alto, impecável, por baixo, dando muito trabalho aos atacantes do Al Hilal. Muito, muito bem organizada a defesa e ele muito seguro. Você vai para o meio campo, o Martinelli faz o primeiro gol, o Hércules faz o segundo entrando no jogo, o Nonato ainda sendo muito importante nas ações ofensivas, o Martinelli, além do gol, recompondo muito bem. Você chega para o ataque, Arias e Cano, obviamente são as grandes reservas técnicas desse time, ofensivas. O Arias pode ser colocado na disputa para ser o melhor jogador da competição até aqui, apesar de hoje não ter feito um jogo de muito fator decisivo, mas obviamente para controle de jogo, para controle de posse, para incomodar a defesa adversária, muita qualidade. Apesar de ter perdido uma chance de... Ele perde uma chance no final do jogo de matar completamente a partida, de liquidar a fatura para fazer um 3-1, acaba tentando cortar para a perna direita, eu nem entendi aquilo. Assim como o Cano perdeu duas chances também. Uma que ele sai na cara do gol com um passe errado, e ele tenta driblar o Bono quando tinha tempo para finalizar uma, duas, três vezes, assim. Alguns segundos ele teve, opta pela decisão errada e perde a bola, e depois, com o passe do Arias, que é entre linhas, corta a defesa, ele também, no domínio, ele dá mais um toque na bola e perde uma outra oportunidade de finalizar, mas ainda assim, um Fluminense que compete, que briga, que mostra uma eficiência digna de um finalista. E assim, venha quem vier de Palmeiras ou Chelsea, o Fluminense tem essa capacidade. Nós podemos ver um duelo brasileiro na semifinal e nós podemos ver, inclusive, o Fluminense, que seria, na teoria, a quarta força dos brasileiros, que já era impensável um brasileiro chegar na final, podemos ver esse Fluminense chegar. É só dar parabéns ao Fluminense. Todo mundo tá louco da cabeça. Valeu, tamo junto, até o próximo. Comenta aí o que você achou desse absurdo, o que você tá achando dessa campanha sensacional do Fluminense. E valeu, segue nós se você gostou do trabalho. Tchau.